tenho essa empresa, 500 usuários, é uma empresa conhecida no mercado, ela só tem uma equipe de TI. Como que ela começa a estruturar uma SI com um time azul? O que que ela faz, na opinião de vocês? Se fosse essa bronca caísse no colo de vocês, como é que tu começa a estruturar um time azul? Primeiro tem que fazer um assessment da empresa, conhecer toda a parte de negócio, conhecer os seus endpoints, as redes. Começar com uma segregação de redes, uma parte de gestão de identidades ali com o usuário, né? Um IAM. Essa é a parte de controle inicial de tudo, porque a partir daí você começa a ramificar e abraçar algumas outras coisas, né? Mas o básico hoje de uma segurança que você precisa ter pequena é segregação de redes e a parte de gestão de usuários, né? Porque você precisa gerir as políticas inventário, esse tipo de coisa. Exatamente. Gestão de identidade. Eu contribuiria. Eu iria assim... Primeiro, o que aquela empresa faz, de fato, é entender o negócio daquela empresa, de fato, como foi mencionado, e a que risco ela está exposta. Porque se essa empresa, de certa forma, tem um produto que o risco dele é alto, ou seja, ele é muito visado, é muito provável que o teu investimento ele tenha que ser maior. Então, se o teu produto é visado e tem um investimento, tu tem mais recurso financeiro à disposição, aí se pode pensar em questão de estruturação de um lado ou do outro. Dentro dessa estrutura, então, tem as pessoas, né? Como tu comentasse, tem o que a gente vai ver com que as pessoas de dentro dessa instituição sejam melhores preparadas, porque muito é o desenvolvedor lá que desenvolveu até 2005, que aprendeu a desenvolver lá em 2000, 2005. Hoje, se ele chega para uma área de uma empresa maior, no caso o Renato principalmente, que é ofensivo, e ele apresenta um relatório para esse cara, ele pode ser que ele se sinta ofendido, que tu está dizendo, pô, tu disse que eu não desenvolvi certo, nós estamos jogando contra aqui um ou outro. Aí que tem então, tem um amadurecimento natural de mercado que tem mudado, assim, mas ainda é muito complexo. Então, se esse cara, esse relatório, essa apresentação, ela não está de acordo com a visão da empresa, com quem de lá de cima está tentando definir, cara, é muito difícil tu chegar e criar um time ofensivo ou criar... Eu nem estou falando de red team, eu estou falando de pentest periódico, periódico e de dizer, olha só, se percebeu isso aqui. Vamos ajustar isso aqui. É difícil chegar ali, né? Então... A gente tem essa dificuldade também, porque quando a gente chega para um time, para uma equipe de infra e pede assim, cara, vocês podem me apresentar a infra? Cara, às vezes a gente tem dificuldades porque eu tenho que deixar claro, cara, a gente não está caçando bruxa aqui e nem o culpado de como a gente chegou até aqui. Só que assim, eu preciso proteger os dados e eu preciso ter uma forma de recuperar eles de uma forma segura, correta, rápida. E aí o assunto começa a desenrolar. Mas existe muito esse sentimento do que eu estou procurando o problema que tu criou. Foi tu que fez isso, né? E quebrar essa barreira, assim, é quando começa a desenrolar algumas coisas. Porque aí se fala de risco, se entende como chegou até aqui, mas não é uma caçada às bruxas, né? Porque senão a coisa literalmente para. Tá. Mas assim, pensa assim, eu sou o diretor de TI dessa empresa. Tu entendeu? Eu tenho lá 5 pessoas da minha equipe, talvez, chutar um pouco mais, talvez 10 pessoas da minha equipe, entendeu? Vocês escolheriam, por exemplo, uma pessoa dessa equipe, falando assim, agora você vai trabalhar com entendeu? Uma pessoa de infra. Você vai trabalhar nesse setor novo de SI sendo responsável pela defesa? Ou vocês buscariam, entendeu? Outras pessoas, uma empresa, essa é a pergunta, entendeu? Eu não vou falar o que eu acho, porque senão e não é o que tu tá pensando, não vou oferecer Netflix. Entendeu? Não é. Eu pegaria um cara da equipe de... Tu falou que não ia falar? Agora tô falando? Não me aguento. Vai lá. Vai, Renato. O que vocês fariam? Entendeu? É que depende muito, né? Não tem orçamento. Depende do background do cara lá, que ele vai assumir uma nova área, né? Porque não adianta... Hoje, o grande problema da segurança é que as empresas colocam gerentes, diretores de uma área que não é de SI. E aí a gente já começa com gap técnico, porque o cara precisa entender os riscos, precisa entender o que é uma vulnerabilidade, eles precisam saber disso. Não adianta eu pegar um cara que é gerente, por exemplo, de desenvolvimento de software e falar, a partir de agora você vai tomar conta aqui, por exemplo, da área de segurança de informação. Eu volto, né? Perfeito. É bem nessa linha ali. É difícil tu transformar alguém
É igual a dizer, olha só, tu tens habilidade farmacêutica, mas tu podia ser médico, talvez. O que tu acha? É difícil tu fazer cara, é uma tomada de decisão. Então, quando, por exemplo, eu fui amadurecendo com o tempo e desenvolvi uma habilidade, assim, na área de segurança da informação, mais de gestão. É uma coisa, assim, mais de visão blue, uma visão mais... sistemas de gestão de segurança da informação. O Renato tem uma habilidade completamente diferente, né? Olhando aqui, são duas pessoas completamente diferentes. E se a gente trouxer pessoas da área de segurança da informação, a gente vai ter 20 pessoas diferentes. Sim. As pessoas são bem diferentes uma da outra. Então, se eu tenho 10 pessoas numa equipe, eu não consigo, achar uma pessoa lá dentro e iniciar uma área de segurança da informação. Talvez eu terceirizaria, assim, Henrique, indo para a tua linha. Se eu tivesse um orçamento, eu precisaria talvez ir para uma linha de buscar alguém de fora para começar, entendeu? Então... eu acho que tu pode falar, desculpa. O que tu pensa, eu acho que é de executar, né? Executar algumas ações mais técnicas, né? O que eles estão falando é uma gestão de criar a área de segurança, né? Tu quer, cara, eu preciso que alguém cuide do quê? Né? Eu quero que cuide da. O que tu quer file. proteger? O que é o teu principal? Esse é o ponto. O que tu tá protegendo? Esse é o primeira ponto. coisa. Mas aí vem o assessment que você tem, é o pontapé inicial. Mas esse é o ponto que eu trago aqui. Quando vocês estão desenhando, vocês estão explicando, vocês vivem isso, né? Então é muito mais natural para vocês assim. O que eu vejo é o que o relatório aponta pra gente, que tu viu o relatório lá, entendeu? Tipo, quando tu vai conversar com essas empresas, tipo, pensa que a maioria é pequena e média, entendeu? A maioria se encaixa ali de 100, 500 contas, entendeu? Então, assim, não existe... Se eu chegar para esse cara e falar assim, você tem que... né, para criar uma área, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer... Cara, não vai. É por isso que não vai, tu entende? Porque o cara não entende, tu entendeu? Ou ele faz algo que tá sem entender completamente, ou ele deixa... Ou ele não pensa nisso, entendeu? Isso eu tô falando do diretor de TI. O dono pensa naquela situação, ó. É muito comum quando a gente conversa, eu venho assim, o meu backup tá ok... O cara espera que tu fale ok, tu entendeu? Sabe? E quando tu responde ok pra ele, é assim, não importa o que acontecer, amanhã eu tô trabalhando. É isso que ele entende, saca? Ele não entende que se você não explicar, não detalhar, não conseguir conversar com ele que existe um tempo, que é assim, que é assado, entendeu? E tem que ser óbvio, porque senão já começa a complicar, o cara já perde o cara, entendeu? Então a minha pergunta é assim, eu não vou conseguir implementar, eu não vou criar uma área de SI. Eu não vou criar uma área de SI, tu entendeu? Pequena não vai. Eu não vou criar uma área de SI. Eu preciso de alguém para olhar para aquilo só, tu entendeu? E daí na minha visão, que é o que a gente falou, eu começaria pela defesa, tu entendeu? Pegando alguém de infraestrutura para fazer isso. A tua resposta me deixa feliz. Por quê? Porque, né, a gente vende o Veciso e o Veciso faz bem isso. Ele faz bem isso. Ele trabalha com as outras verticais, sem dúvida, mas o que normalmente acontece nas empresas é assim, a gente entra, a gente começa a estruturar, e daí aí vem um cara de infraestrutura, normalmente é o cara que cuida do antivírus, é o cara que talvez está lá envolvido com... às vezes já aconteceu o cara até que cuida de nível 1, porque é o cara que sabe, ele tem toda a noção de como que tá configurado as estações, entendeu? Tudo isso. E aí a gente vê assim, a gente estrutura a área e fala assim, cara, olha só, eu vou criar um processo aqui para fazer toda... Como é que o que tu fala da terça-feira? O Patch Tuesday, né? Da Microsoft. Vocês vão olhar o antivírus com mais detalhe, tu entendeu? Não é assim, vou olhar uma vez por semana, tu vai trabalhar olhando isso aqui. Então, ou seja, ele já faz isso. Ele já olha o antivírus, é um cara que ele já sabe que software tem na estação, ele já tem acesso ao inventário, tu entende? Ele só precisa de uma orientação, tu entendeu? De como ele vai trabalhar. Pro time azul. Eu estou errado pensando isso? Essa é a minha pergunta, Para uma entendeu? empresa pequena... Vai, né? Talvez. Vai, né? Não? Renato, qual é o teu... Não, acredito que para uma empresa pequena, sim, atende. Não é, digamos assim, a melhor forma, mas atende. Com limitação de orçamento, entende? Pensa nesse cenário, limitação de orçamento. O cara tem dificuldade, às vezes, de falar com a diretoria e falar assim, cara, preciso de um... né? Porque, de novo, o profissional tá caríssimo. Se tu consegue pegar um profissional da área de TI, ainda mais um cara que tá iniciando com nível 1, olha o salto pra carreira do cara, do N1, e a vantagem pra empresa, entende?
Sim. financeira. Tu vai conseguir usar um cara ali para fazer um trabalho. Óbvio que ele precisa de orientação. Aí que a gente entra, entendeu? Com um contrato que, de novo, a ideia é popularizar. Nosso contrato é mais barato do que contratar um cara para si, entende? Porque o Wagner tem lá uma pessoa por vertical. Eu digo que ele é um maestro, né? Ele vai botando, cara, vamos fazer assim, assado. Tem a metodologia, a gente vai fazendo isso. Ferramenta só entra só acaba entrando no nosso processo depois do primeiro ano. Porque, tipo, para que eu vou botar uma gestão de um software, por exemplo, de, sei lá, gestão de vulnerabilidade completo, né? Por exemplo, que automatiza, se nem a pessoa tem. Entendeu? Não tem o costume nem de aplicar. Nem faz. Para que eu vou comprar um software, gastar uma grana, entendeu? Eu penso que no estado aí tem essas empresas, mas tem bastante empresa grande que sequer tem isso aí. Tem muita indústria, tem... que mas sequer certamente iniciou, esse cara tem grana para fazer. Que tem lá um time lá e o executivo lá, ele tá sentado em cima de um problema que ele não sabe que existe um problema. Até que tu não sabe que existe um problema, tu não tem um problema. Uhum. Tem o problema, ele não sabe, tá sentado em cima, ou alguém já falou para ele, ou ele nunca investigou que tem aquele problema.